Boa noite! Estamos aqui ao vivo mais uma vez para fazermos uma live, uma série de lives que nós da Escola Livre estamos fazendo a respeito do primeiro simpósio da comunicação generativa que nós teremos na próxima semana aqui na Escola Livre em Porto Alegre, entre os dias 22 e 26 de abril. E hoje à noite, quem estará comigo aqui para conversar, para falarmos a respeito de carreira, de posicionamento como comunicadora generativa, é a Elisa Flack, que vai entrar em seguida aí conosco. Nesta noite de Páscoa, véspera de Páscoa, bem na verdade, né? Sexta-feira. Acho que a Elisa está em seguida, estará conosco. Olá. Muito bem. Olá, boa noite. Está aí a Elisa. Boa noite, boa noite. Tudo bom? Tudo bem contigo? Tudo certo. Aí já temos algumas pessoas entrando aí, Elisa. Algumas pessoas estão entrando online conosco. Tem o Cássio, tem o senhor Rafael, grande Rafael lá de Uberlândia, o Rafa. Tudo bem, Rafa? Que bom que você está aí com a gente. A Ei, Grazi Rafa. também entrou. Aí, Grazi, tudo certo? Olha ela mandando um high five. Vamos esperar o pessoal entrar aí, Elisa, para a gente poder dar início a essa live, onde a gente vai compartilhar um pouco aí do que você está preparando para esse primeiro simpósio aí de comunicação generativa. Perfeito. E quero ver tu dizer meu segundo sobrenome, né? Porque tu e o Marco só falam o primeiro, né? Mas o segundo que é bom nada. Tá modelando ele até nisso. É bem na verdade, porque eu tenho receio da pronúncia, entende? Então a gente fica no Flack, que é mais fácil. Tá certo, tá certo. Percebi. Não me assusta isso, é normal. Mas é Gever, simples assim. Flack Gever. Simples assim para quem sabe, né? Sim, eu tenho uma amiga minha que me indica para os concurseiros e ela diz assim, Elisa, pelo amor de Deus, põe um nome artístico aí, porque eu não aguento mais tentar te indicar, eu tenho que printar, porque eu não consigo dizer teu nome. Então tá, vamos dar início então aí. Boa noite a todos que estão conosco ao vivo nesta live. Hoje uma live diferente, né? Uma live em véspera de feriado, Sexta-feira Santa, enfim. Mas nós estamos aqui para falarmos de algo que nós gostamos muito, né, Lisa? Que nós temos muita paixão, que é sobre desenvolvimento humano, sobre programação neurolinguística, sobre comunicação generativa, sobre o coaching, né? Que afinal de contas, a Elisa daqui um pouco vai se apresentar, a Elisa é coach. A Elisa, advogada por formação, coach, trainer em programação neurolinguística, comunicadora generativa, está buscando a certificação dela como Coaching Master, né? Atuando no quando marcarem comigo, né? Hã? Quando marcarem comigo, né? Pois é, num nicho muito específico, num nicho muito interessante, que é como a mente humana pode nos ajudar na hora de buscar a aprovação em concursos, né? Então, vou pedir, Elisa, vou passar a palavra a ti, peço que te apresente aí para nós, que fale um pouco com a nossa audiência aí. Bom, boa noite, gente. Como eu disse, meu nome é Elisa Flagever. De formação, eu sou advogada, desde 2007, especialista em processo de trabalho e direito do trabalho. Mas de coração, eu sou coach, trainer em programação neurolinguística e comunicadora generativa. Então, quando eu comecei a atuar como coach, eu comecei no nicho dos concursos, ajudando o pessoal, mas não naquela metodologia de planilha de estudos, cronograma, essas coisas assim. Não, para isso tem um mentor que vai te ensinar. Não que eu não saiba fazer isso. Eu sei o passo a passo, posso ajudar e ajudo, mas é mais na pessoa se encontrar, se entender, para conseguir efetivamente estar equilibrada para estudar. E aí, durante esses processos, eu comecei a esbarrar em estados emocionais limitantes das pessoas. Como assim? O coach não saía do lugar, ele procrastinava, ele se enrolava, e meu Deus, eu preciso de mais ferramentas para isso. Que eu comecei a sentir, ainda que o coaching trabalhe propósito, missão, trabalhe uma coisa mais completa do ser humano, tinham coisas que ele ficava raso. Era a sensação que eu tinha. E aí eu fui para a programação neurolinguística. Conheci a Escola Livre e só ia. Fiz practitioner, master practitioner, trainer. Fiz comunicação generativa practitioner e fiz o master da comunicação generativa para certificação. Por quê?
Porque aí eu tinha todo o ferramental para solucionar esses estados emocionais limitantes das pessoas. Então hoje, quando eu me comunico com o meu público, eu falo algumas palavras-chave que eles enfrentam, de dificuldades que eles enfrentam, como procrastinação, falta de foco, concentração, falta de disciplina e tudo mais. Só que isso é só um comportamento. Por trás disso tem um estado emocional que a pessoa está acessando. E a programação neurolinguística e a comunicação generativa, principalmente, me trouxeram todo o ferramental e conhecimento e expertise que eu necessitava para quê? Resolver de maneira rápida, cirúrgica, eficaz e permanente, consistente, isso que estava limitando as pessoas. E então, toda vez que eu recebo um feedback, como eu há poucos minutos acabei de receber, uma menina que me procurou com relação à procrastinação, e aí tu começa a fazer o metamodelo com a pessoa. Só que o metamodelo, eu sou fazaça, é uma das coisas que eu mais tento me aperfeiçoar, que são aquelas perguntas de precisão, né, Alex? Como se eu sempre explico para as pessoas que, olha, quando eu estiver te atendendo, eu vou começar a fazer algumas perguntas e eu vou parecer até talvez meia grosseira, porque eu não quero ouvir historinhas. Eu quero conversar com a tua mente subconsciente, teu racional, ó, que vai estar me justificando, nem aí. Então, deixa a pessoa preparada para isso. E aí, eu explico que essas perguntas, elas são como se eu tivesse de frente para uma mata fechada e com um facão na mão. Em que eu vou cortando até achar o real problema. Então, ainda que a pessoa me diga que o problema dela era procrastinar, que ela senta para estudar e vem uma enxurrada de pensamentos e preocupações e, né, começa aquele filmezinho, eu vejo, por exemplo, um edital, um mar de matéria. E aí eu começo a dizer para mim mesma, eu não vou dar conta, eu não sou capaz, o tempo está passando. E aí eu começo a experimentar o que tu pode chamar de que quiser, normalmente ansiedade, né? E aí, no final das contas... O interessante que você está falando é porque o estudo tem uma crença, assim eu entendo, de que é algo extremamente racional e lógico, né? Mas existe uma preparação emocional para que a gente consiga estudar, né? E especificamente, aí eu já te fazendo uma curiosidade e te fazendo essa pergunta, assim, o que tu tem percebido? Assim, tu tem atendido mais pessoas que buscam estudar, preparação emocional para estudar, ou preparação emocional para durante a prova, porque é um outro estado emocional que eu acesso, né? E tem a terceira parte, a terceira etapa, que é pós-prova. Né? Então, são 3 etapas que, a bem da verdade, para a maioria das pessoas está tudo misturado, tudo junto. Né? Como é que tu tem visto isso aí nos teus atendimentos? Depende da maturidade da pessoa no processo de concursos. Como assim? Estou há pouco tempo estudando para concurso, fiz poucas provas, já estou há muito tempo e já fiz várias provas e já passei por várias fases dentro de um concurso, por exemplo, uma primeira fase de questões objetivas, uma segunda fase, questões discursivas, uma terceira fase, uma peça processual, uma sentença, ou até numa prova oral. O que mais vem até mim, que é a maior parte das pessoas, é na hora de sentar e estudar. Tem as pessoas que, por exemplo, aí dentro desse nicho, então eu acabo atendendo antes da prova, durante o estudo, antes da prova, durante a prova e pós-prova. Mas daí quando eu estou atendendo a pessoa que é pós-prova, ela está juntando tudo isso aqui que ela passou. Entendeu? Ou assim, por exemplo, esses tempos eu atendi uma pessoa que hoje, graças a Deus, passou para o concurso de juiz do trabalho e ele na prova oral. Era antes da prova oral. E ele me buscou para ajudar com a parte técnica de conhecimentos e eu disse, olha, eu não estou mais atuando nisso. E aí fizemos uma sessão de comunicação generativa ou pessoa que gagueja na hora da prova oral. Também já atendi gente assim, na hora da prova oral eu fico gago. Ele acessava uma experiência subjetiva com o pai aos 7 anos de idade. Que interessante. E deixa eu te perguntar, tu estás hoje atendendo especificamente pessoas que procuram concursos públicos na área do direito ou em qualquer área? Qualquer área. Qualquer área, porque vai estar envolvendo esse conhecimento, mexer com leis, mexer com isso, qualquer área. É claro que, por conta da minha formação, eu tenho mais contato com pessoas de concursos que a gente pode dizer assim, grandes, membros de órgãos, por exemplo, procurador do trabalho, juiz do trabalho, defensor público, procurador da república, delegado, esses assim, concursos menores até o pessoal nem tem tanto me procurado, mas prova da ordem muito,
Pessoas Sim. com verdadeiros bloqueios com a prova da ordem. Então, também tenho tido um público assim. Interessante. E o que que tu tem percebido, assim, Elisa? O que que tem mais atrapalhado as pessoas, este público que tu estás atendendo, o que que mais tem atrapalhado as pessoas na hora de estudar ali? Quando a gente para pensar no que atrapalha, a gente esbarra, no meu mapa, né, na minha Claro. experiência, crenças, né? Crenças principalmente de incapacidade, crenças de não merecimento. E a Uhum. maior mudança dá quando eu esbarro aqui, nas crenças de não merecimento. De merecimento. Quando isso se resolve, a pessoa recobra a autoestima, recobra absolutamente tudo. E normalmente tu tem um não merecimento e tem uma incapacidade junto, que eu tenho percebido, assim. E aí a pessoa vira a chave de tal forma que ela não muda só para os estudos, que é o que eu brinco. Uhum. São os benefícios da comunicação generativa. Se pudesse utilizar o termo efeito colateral, que não é um termo bom, mas assim, aqueles ganhos secundários, a Exato. pessoa se alinha de tal forma que tudo fica diferente na vida dela. Ela volta a se amar nesse Porque nível. quando você mexe numa questão como, por exemplo, mexe num sistema de crenças, né? De merecimento, sistema de crenças de capacidade, aquela crença de incapacidade que eu experimentava para estudar, talvez aquela mesma crença eu experimente quando vou apresentar um trabalho, quando Sim. tenho que apresentar algum tipo de relatório, enfim. E quando você mexe nessa estrutura de crenças, é natural que ela tenha um efeito generativo em outras áreas da vida que não estão ali propriamente envolvidas no teu objeto de estudo, né? Que é ajudá-la a pessoa a se perceber mais, a estar mais em equilíbrio para conseguir estudar. Legal que tu está trazendo, porque isso é algo que eu já vivenciei assim em um caso de atendimento específico também para estudo e que acabou tendo reflexo numa outra área da vida que não tinha nada a ver com o estudo. Que bacana. É E demais, é demais. é muito satisfatório, né? E o que que você tem percebido, assim, o que que você tem conseguido detectar de padrão, assim? Tá, as pessoas se detectam, confrontam, assim, com crenças, né? Então, assim, as tuas mudanças, o teu trabalho está muito vinculado a nível de crença. Né? Nível E de... crença, para quem está nos assistindo e não sabe o que que é uma crença. Crença nada mais é do que um aprendizado, né? Uma experiência que eu tenho no passado, né? Geralmente numa fase infantil da nossa vida, e que aquilo fica agarrado na minha mente, aquilo fica marcado na minha mente. E eu carrego isso pelo resto da minha vida. Muito bem. Então, isso é uma crença. Mas em que momento da vida que tu tem percebido que teus clientes estão desenvolvendo essas crenças? A experiência subjetiva, no caso, né, para quem não sabe, essa vivência de aprendizagem, ela acontece, digamos assim, da vida intrauterina até os 12 anos. E quando a gente fala de estudos, a gente sempre pensa assim, vai ser então 12 anos, né, adolescente. E por incrível que pareça, não é bem assim. Normalmente eu pego faixas etárias e eu me surpreendo quando eu pergunto, e quantos anos tu tem nesse momento? 3, 4 anos, Olha só. 7 anos, 8 anos. Antes, se envolver crença de merecimento, normalmente, não é 100%, eu estou fazendo essa estatística, eu tenho os números, mas não estão aqui comigo, mas normalmente, quando envolve uma crença de não merecimento, envolve o aprendizado com a família, que é uma Uhum, autoridade. Quando uhum. envolve crença de incapacidade, a maioria dos casos, por incrível que pareça, e é uma coisa que começa a me chamar muito a atenção, acontece na escola. O Olha só. professor. Porque o professor é uma autoridade. Então Claro. começa a me chamar muito a atenção, assim, esses dias foi engraçado, ela foi minha coach, depois fizemos comunicação generativa. E ela tem um filho. Ela tem seus 30 e um pouquinhos de anos. E nos stories dela, ela postou que estava comprando uns livros pro filho de 1 ano e pouco. Eu disse, ai, que lindo, olha a experiência que tu tá criando nele, né? O significado que tu tá dando pra leitura. A resposta dela pra mim, Elisa, depois daquela sessão de comunicação generativa, e o medo que eu tenho do que eu posso estar fazendo com ele. Eu disse, calma, mulher do céu, relaxa. Eu que sou trainer também penso nisso, mas lembra, pressuposto da programação da linguística, todo comportamento tem uma intenção positiva. E qualquer Exato. coisa, depois tu manda ele para mim que a gente resolve, daí brincando com ela. Mas é verdade, olha o que Boa. um professor, que às vezes pode não estar num bom dia,
pode fazer com que o aprendizado que uma criança fixe, eu não sou capaz, eu não consigo aprender, eu quero Claro fugir que a gente daqui. e lógico, né? A gente dá muita atenção ao comportamento do professor, que eu concordo contigo. Mas também tem um outro lado, que é o significado que a criança dá para aquilo que está acontecendo, né? Sim. Porque eu posso muito bem, assim, ser repreendido, por exemplo, pelo meu professor aos 8 anos de idade, um exemplo. E ao invés de eu dar um significado de que, nossa, eu não mereço estar aqui, ou eu não sou capaz de responder o que o meu professor está perguntando, então, portanto, eu sou burro, né? Eu posso dar um significado de que, assim, esse professor vai ver. Na próxima, eu vou dar uma boa resposta para ele, né? E aí, isso tem um efeito reverso, ou seja, ao invés de eu Sim. ficar mal, eu posso cada vez mais mostrar para ele e para mim mesmo que eu sou capaz, né? Porque Uhum. tem esse lado também, né? Sim, Mas uma eu crença concordo empoderadora contigo. daí, né? Daí é uma criança que vai me ajudar, que vai me fortalecer, que vai me Fortalecer. empoderar de alguma forma, exatamente. Bacana. E para quem está nos assistindo aí essa live, para quem entrou agora aí, é uma live que nós estamos fazendo ao longo dos últimos 15 dias, diariamente às 19h30, aqui no perfil do Instagram da Escola Livre. Nós temos feito lives com pessoas, com os participantes, os palestrantes do primeiro simpósio da comunicação generativa que nós vamos realizar entre os dias 22 e 26, na próxima semana agora, na Escola Livre em Porto Alegre. Se você tem interesse em saber mais e se te interessa esses assuntos, né, nós vamos ter, assim, para você ter uma ideia, comunicadores generativos que vão trabalhar assim, comunicação generativa aplicada à liderança, à área da saúde, à área de estudos, como a Elisa, a medo, a vergonha, medo de falar em público. Eu vou estar fazendo uma palestra sobre medo de falar em público. Enfim, uma série de profissionais que vão estar compartilhando os seus resultados e as estratégias que os clientes vêm apresentando de atendimentos que estão sendo feitos com comunicação generativa. Se te interessar esse assunto, né, no perfil da Escola Livre, ali tem um link na bio que você pode clicar ali e cadastrar direto lá no site do Simple, e aí então faz todo a sua compra do seu ticket, do seu passaporte pelo site. Bom, Elisa, para gente encaminhar aqui, é uma live curta, né? 15 Uhum. minutinhos, rápido, pai bola. Eu queria que tu deixasse um pouco, assim, que tu falasse um pouco para nós, assim, o que que tu pretendes nos apresentar, resumidamente, eu sei, porque a tua palestra é uma palestra que já está bem, né, bem elaborada, mas resumidamente, assim, o que que tu vai apresentar para nós lá no simpósio? Bom, a gente vai tratar exatamente do que nós estamos tratando aqui e demonstrar o que tem de experiências subjetivas, ou seja, quais são os filmes que rodam na cabeça de um concurseiro, tentando traçar algum padrão, se é que isso é possível, né? Quais são as maiores crenças, quais são as maiores limitações para cada vez mais poder, traçando esse padrão, ser mais cirúrgico ainda no atendimento, né? Mas é claro, cada ser humano tem seu mapa, né? Tem sua Claro. experiência subjetiva, sempre respeitando, né? Mas existe um certo padrão, sim. Então É. vou contar como tem sido na realidade os meus atendimentos nesse nicho que é o do concurso público. E é um nicho extremamente diferenciado, né? Tenho pesquisado, e poucas pessoas eu conheço e vejo se colocando no mercado para atender neste nicho, né? E é um nicho que, puxa, muita gente hoje em dia está fazendo concurso público, né? Com o desemprego que está, cada vez mais as pessoas estão buscando alternativas, fazendo concurso público para poder ter uma vida, né, normal Uhum. e decente, né, financeiramente falando, pela frente. Então é um nicho de grande valia e que eu respeito muito, te admiro muito por isso, porque tem que ter coragem para fazer, né? E é um nicho muito bacana, porque como você falou ali, você tem compartilhado comigo, muitos resultados aparecem, né? Ou seja, chega os teus clientes para ti dizendo que estão com dificuldade, isso, aquilo, tu faz uma, duas, três sessões de comunicação generativa, a pessoa consegue acessar uma confiança, um equilíbrio, uma segurança, e aí daqui a pouco ela, pum, passa num concurso e tem ali um pouquinho, né, do teu trabalho envolvido. Então isso é muito bacana. Legal, Elisa, quero te agradecer pelo teu tempo. Eu sei que uma sexta-feira, né, já 15 Tamo para as aí. 8 da noite, Mas você aqui está quem aí. gosta de PNL, quem gosta de comunicação generativa, né? É bom Fala falar, sempre, né? né? É Putz, bom, é bom, é bom compartilhar.
Uhum. E te agradeço aí Eu que agradeço. tua atenção, por estar conosco, por dispor do teu tempo. E tem mais gente entrando aí, ó. Entrou agora o Márcio Sim. Becker, que vai ser também um dos palestrantes no Sim. simpósio. Entrou a Gabi ali, a Gabizinha ali. O Marcos Brasil Moraes, nosso mestre, que estará também Mestre. neste evento, que acontece então nos dias 22 ao dia 26 de abril, aqui em Porto Alegre, na sede da Escola Livre, que fica ali no Shopping DC, próximo à Arena do Grêmio, do campeão gaúcho, né? Nesses dias, então, 22 a 26, teremos, então, o primeiro simpósio da comunicação generativa acontecendo. Isso. Se você se interessa por isso, entra no link que está na bio aqui do nosso perfil no Instagram, garante a tua vaga, porque tenha certeza, vai estar muito bacana, muito divertido. Vai estar demais. 15 profissionais, né, das mais diversas áreas, compartilhando resultados e como a comunicação generativa está ajudando aí centenas e milhares de pessoas pelo Brasil e pelo mundo afora, porque hoje já rompeu as barreiras do Brasil com este método construído aqui na Escola Livre. Valeu, muito obrigado, Elisa, mais uma vez. Eu que agradeço. Muito obrigado por tudo e espero vê-los, né? Quem está nos assistindo, espero vê-los lá no nosso primeiro simpósio. Valeu? Muito obrigado a todos. Até a próxima. Tchau. Até. Tchau, gente. Tchau, tchau.